O Pierre Andrade tem informações. Para nós, acho que é a atualização do Covid, né? Pierre, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Toninho. Tudo bem com você? Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. Pois é, Tony, teve até uma atualização no boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde hoje pela manhã, por volta das 10 horas. Eles atualizaram alguns números, mas aqui no litoral paranaense os números do Covid-19 permanecem iguais aos que foram divulgados ontem. Então, são 24 casos confirmados do novo coronavírus no litoral do estado. Paranaguá segue como a cidade com o maior número de pessoas infectadas, 16 casos confirmados. Na sequência aparece Guaratuba, com 4 casos positivos para o novo coronavírus, e depois Morretes com 2 casos e também a cidade de Matinhos com 2 casos. O número de recuperados também segue igual aqui no litoral paranaense. São 10 pacientes que já se recuperaram da doença em Paranaguá, um paciente que se recuperou na cidade de Morretes e 2 pacientes na cidade de Matinhos. É sempre bom falar do número de recuperados e aqui salientar, né? Os 2 pacientes de Matinhos que tiveram a confirmação do novo coronavírus já estão recuperados, já estão bem. Então, atualmente, na cidade de Matinhos não tem ninguém com o Covid-19. Infelizmente, 2 pessoas não resistiram ao novo coronavírus no litoral paranaense, acabaram morrendo. Os 2 pacientes eram residentes aqui da cidade de Paranaguá. Em todo o estado, entretanto, aumentou o número de pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Agora são 1.627 pessoas que contraíram essa doença, 1.627 casos positivos de Covid-19 em todo o Paraná e, infelizmente, 101 pessoas já morreram por causa da doença aqui no estado do Paraná. Tony. Pierre, eu gosto de conversar com você porque você é um cara esclarecido, um jornalista esclarecido. E nós estamos na quinta-feira. Na segunda para a terça, no Brasil, morreram 600 pessoas. Daí, nós estamos na quinta. Na quarta, da quarta para hoje é quinta, não, da terça para a quarta-feira, morreram 614. Então, você veja aí, em 2 dias, 1.214 pessoas morreram. E aí a gente pergunta, será que vai ter que começar a mostrar os cadáveres, as pessoas mortas, para o povo acreditar? Porque tem um monte de gente postando bobagem de novo, dizendo que os caixões são vazios, que é para assustar, que é para isso, que é para aquilo. E o isolamento, a gente vê que caiu por terra, né? O distanciamento, mais ou menos. Mas as pessoas não estão se cuidando, né, Pierre? Infelizmente, Tony, se por um lado a gente vê um ponto positivo que é a população usando máscara e, claro, por causa da obrigação de usar máscara, infelizmente, por outro, a gente vê muita gente nas ruas, muita gente não tendo mais o temor do coronavírus e talvez seja o fato da gente sempre trazer números e não pessoas. Ontem, inclusive, o William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, fez uma espécie de editorial ali logo no início do jornal, onde ele cita, né, números, esses números crescem e as pessoas continuam sem ter o medo do Covid-19. As pessoas precisam entender que, apesar de serem números, são seres humanos que estão falecendo por causa do Covid-19. E às vezes é o seguinte, a Maria, que tem 60 anos, está em casa. A Joana, que tem 22, foi para a rua, foi para barzinho, foi comer fora, foi se divertir, não usou a luva, não usou a máscara, não usou o álcool em gel, teve contato básico porque encontrou no condomínio a Dona Maria, acabou contaminando a Dona Maria morre, a Joana nem sabe que teve coronavírus, mas a Joana foi irresponsável de sair nesse momento de isolamento social. Infelizmente, as pessoas não estão se cuidando da forma como deveria, não estão permanecendo em casa. É chato, a gente bate sempre nessa tecla, a gente sabe que é incômodo permanecer em casa durante esse período, mas é necessário. É um bem que vai fazer, é um mal que vai fazer um bem muito grande para as pessoas, né? É meio
chato, é meio monótono permanecer dentro da residência, mas é necessário. Tem muita gente indo para academia, tem muita gente praticando atividades esportivas nas ruas, tem gente, inclusive, que não praticava nenhum tipo de esporte antes do período de pandemia e agora decidiu, não, vou correr, vou caminhar, justo nessa época. Ou seja, uma incoerência no pensamento dessas pessoas, tendo em vista a quantidade de óbitos que a gente está registrando dia após dia. Ontem eram 99 pessoas vítimas do Covid-19 aqui no estado do Paraná. Agora são 101 pessoas. São mais de 100 famílias que choram seus entes queridos. São pessoas que vão deixar saudades em muita gente, em amigos. São pessoas, inclusive, que trazem um impacto também negativo para a economia, porque cada pessoa que morre deixa de gerar um fluxo financeiro muito grande. Então, se é para olhar para o lado econômico, olhe para essa situação também, né? Infelizmente, Tony, as pessoas ainda não estão tendo a dimensão da gravidade do assunto. O Brasil continua vendo aumentar o número de pessoas mortas por causa do Covid-19, enquanto em outros países a curva ela já está caindo, no Brasil ela permanece crescendo. E aí só vai mudar se o pessoal fizer a sua casa e permanecer dentro de casa. Muita gente, o pessoal fizer a sua parte, perdão. Muita gente, infelizmente, faz a comparação. Mas o trânsito mata mais. Mas a violência mata muito mais. Mas aí não são fatores onde você permanecer na sua casa necessariamente pode mudar. É a questão de assalto, a questão de violência, a questão de política pública. A questão do Covid é saúde pública. Você deve ficar na sua casa, você deve permanecer na sua residência, porque o fato de você ficar em casa pode ajudar outras pessoas também, além de você mesmo. Então é importante que todo mundo tenha consciência, que todo mundo acorde para a gravidade, porque saindo, coloca em risco a sua saúde, a saúde dos seus familiares e a saúde de pessoas que você gosta, até mesmo a saúde de pessoas que você não conhece, mas pessoas que podem ser prejudicadas por causa da sua atitude infantil e irresponsável. Tony. Exatamente, é por isso, para nós terminar o assunto agora, é que ontem assistindo uma entrevista do prefeito Bruno Covas, né, de São Paulo, e do governador do estado, João Dória, eles falaram o seguinte: se o povo não... E não são só os dois que falaram sobre isso, outras lideranças políticas do Brasil, governador do Rio de Janeiro e de outras cidades. Eu vou usar o termo aqui que eu perguntei para a Débora, para ela me ensinar como é que pronuncia, e se eu errar você corrige. Que eles já estão falando na operação Lockdown, né? É isso? Lockdown. Ou seja... Quando ele falou isso, eu pensei que estava falando de UFC, né? Então, eu pensei, o que seria isso? Isso não é nem retroceder, porque retroceder era voltar com aquela situação de abrindo aqui, abrindo ali e tal, como a gente está vivendo em Paranaguá. Mas é a operação trazendo para o português tranca-rua, e não é Exu. Não é Exu, tranca-rua. É o tranca-rua mesmo, para tudo. E aí, os governadores e prefeitos de muitos municípios e estados estão revoltados com o comportamento do povo e já começam a falar, em vez de melhorar a situação para todo mundo, para que as pessoas possam sair e tal, vai e fecha tudo, e aí eu quero ver como é que vai ser, né, Pierre? Pois é, Tony, muito bem colocado essa sua posição, esse seu comentário, porque, assim, ninguém no jornalismo, no mundo, nesse momento, é contra a pessoa sair de casa em caso de necessidade. Eu vejo até como uma medida positiva ter abertura escalonada do comércio, porque a pessoa que tem a necessidade pode sair, fazer a sua compra e retornar para a sua residência. O que eu vejo de errado, e aí é o que a gente critica desde os primeiros dias de pandemia de Covid-19 no Brasil, é a pessoa sair para bater perna. Eu nunca vou esquecer, Tony, um link que eu fiz ao vivo na Roquevernália, talvez no terceiro dia, quarto dia de pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, em que a cidade de Paranaguá já estava em quarentena, e aí muita gente passando de carro, muita gente passando de bicicleta, sendo que naquela época todas as lojas estavam fechadas. Não tinha nenhum estabelecimento aberto. O pessoal quer sair, o pessoal quer passear, e não é a hora. Se você tem a necessidade de comprar alguma coisa, vá, compre e retorne para sua casa. Não fique passeando, não fique andando, não fique batendo perna. O que a gente vê muito no comércio da cidade, a pessoa entra na loja, não compra nada, vai na outra, não compra nada, vai na outra.
e sai de mãos vazias. Então é o momento de fazer a sua parte, porque senão medidas mais drásticas vão ser tomadas e aí vai ser pior para todo mundo. Se de fato acontecer o lockdown aqui no estado do Paraná, na cidade de Paranaguá, vai ser muito pior. A gente tem duas capitais nesse momento, né? São Luís por medida judicial e também Belém do Pará. E o pessoal dessas cidades está sofrendo, porque não pode sair para absolutamente nada, exceto farmácia e supermercado, e mesmo assim tem que comprovar. A gente viu em países mais desenvolvidos que também sofreram com a questão da pandemia do Covid-19 e permanecem sofrendo, como a Espanha, a Itália, entre outros, que as pessoas eram multadas na rua. A multa poderia chegar a 600 euros. Imagina, vamos trazer aqui para a nossa realidade, mesmo sem a conversão da moeda, imagina você ter que gastar aí algo em torno de 600 reais porque você foi irresponsável e para aprender vai ter que pagar tirando esse dinheiro do bolso. Infelizmente, muita gente ainda não se deu conta da gravidade. A gente vê muita gente nas ruas fazendo pouco caso. Agora há pouco, eu e o cinegrafista Ronaldo Damasceno, a gente passou ali pela Roque Vernalha e a gente viu vários idosos naquela praça da Caixa d'Água, uma praça muito comum, um local, um ponto de encontro muito comum do pessoal, e a gente viu muita gente ali, sentado, conversando, muitos idosos, e o pessoal não entende que é o momento de permanecer nas suas residências e não é hora de ficar batendo papo ou batendo perna nas ruas da cidade, Tony. É isso aí. Pierre, muito obrigado. Acho que é o Ronaldo que está com você. O nome da praça, acho que você é lá de Salvador, não sabe? Eu vou te dizer, o nome da praça é Praça da PM. Entendeu? Depois eu te digo por quê. A gente tem que brincar um pouco, porque senão a gente fica louco.